Sobral ainda nem tinha esse nome quando esses objetos eram usados numa fazenda no século XVIII. As peças de couro resistem ao tempo e lembram por onde a cidade começou a crescer, ao redor da fazenda Caiçara, no tempo das charqueadas. Cera da carnaúba naqueles tempos era produto caro, item produzido só pelas famílias ricas do interior do estado. O Museu Dom José faz uma viagem no tempo com mais de 15 mil peças distribuídas em 36 salas, com visitas abertas ao público. Entre os itens, peças decorativas e sacras, importantes documentos históricos que testemunharam a passagem do tempo e hoje podem ser vistos por jovens como Deusilene, que nunca tinha entrado no museu. Muito interessante, porque coisas que a gente só via retratado em novela nos dias de hoje, a gente está podendo ver e tocar pessoalmente. É como ver a história contada nos livros da escola em cores e tamanhos originais. A cada passo da visita, um olhar diferente do que foi o nosso passado. O charme antigo das casas e ruas de Sobral, com luminárias que funcionavam com velas ou querosene. Louças chinesas da Companhia das Índias que vieram com a família real portuguesa também podem ser vistas por aqui. Esse casarão onde funciona o Museu Dom José foi construído em 1844 por um comerciante português e pertenceu a vários donos até ser comprado por Dom José, que morou aqui por mais de 20 anos. Essa sala aqui é a única que mantém o piso original da época e funcionava como uma espécie de capela particular, onde Dom José fazia suas orações diariamente. Para conhecer todas as salas, o visitante leva em média 1 hora. E as visitas são acompanhadas por um guia. Um verdadeiro mergulho no passado. Há 100 anos, uma cidade do Ceará virou notícia depois que ajudou a confirmar uma das maiores descobertas científicas do século XX. A teoria da relatividade de Albert Einstein, como mostra o repórter Alessandro Torres. Um século depois, a chegada de astrônomos e físicos britânicos é encenada em Sobral. Essa expedição foi decisiva para conhecermos mais o comportamento do universo. Teorias que até então só estavam na cabeça do físico alemão Albert Einstein. O espaço muda sua forma, certo? Ele é deformado pela massa do Sol e a luz segue essa deformação. Aí, seguindo a deformação, nós notaríamos a posição das estrelas mudando. Para confirmar se realmente grandes astros, como o Sol, alteram tudo ao redor, inclusive a trajetória da luz, era preciso ver as estrelas durante o dia. Mas isso só é possível durante um eclipse solar. No Museu do Eclipse, entendemos como 2 fatores ajudaram a cidade a entrar para a história da ciência. Primeiro, a linha férrea que ligava o município de Sobral à cidade de Camusim, no litoral onde os pesquisadores chegaram. Segundo, as condições climáticas e a própria proximidade da cidade de Sobral, a linha do Equador e a faixa do eclipse, onde de fato iria ser observado o eclipse total do Sol. Quando os cientistas viram que durante o dia as estrelas apareciam num lugar diferente de onde realmente estavam, confirmaram que a luz que vinha delas tinha sido desviada pelo Sol, ou seja, Einstein estava certo. Ele virou uma celebridade no meio científico e a humanidade evoluiu com tudo que foi descoberto. Os cálculos que passaram a ser conhecidos com o experimento agora são usados, por exemplo, nos sistemas que usam satélites e permitem que a gente encontre nossa localização exata na Terra. É o legado do pai da teoria da relatividade, que precisou do céu do Brasil para confirmar as certezas que tinha sobre o universo. Espetáculos científicos com projeções virtuais que levam o público à experiência intelectual sobre o universo, além de espetáculos musicais mesclados a paisagens realistas, imersas em arte abstrata. Fazem parte da programação do Planetário de Sobral, localizado na Praça da Igreja do Patrocínio. Muito legal, cara, muito interessante. Essa perspectiva de planetário também, em que cada posição você tem uma imagem diferente. Eu nunca tinha vivenciado isso, muito interessante. Eu acho que deve haver mais coisas nesse sentido, eu achei muito legal. E aproveitar, né? Que Sobral tá aí, e explorar isso. Nós oferecemos nesses shows educação sobre temas de astronomia, sobre temas relativos ao ambiente, sobre biologia, né? Além dos shows musicais, que são mais voltados para o público juvenil adulto.
Os espetáculos ocorrem de terça a sábado, em 2 sessões. A primeira, às 18h30, a segunda, às 19h30. Além disso, escolas e grupos de interessados também podem marcar visitas em horários alternativos. Fechado desde 2015, o Museu Madi de Sobral passou por reforma do prédio e restauro de 25 obras, que somadas custaram mais de R$100 mil aos cofres públicos. São pinturas e esculturas doadas por artistas da América Latina e da Europa, algumas nunca antes expostas. O Museu Madi ele foi idealizado por todo o movimento pelo Carmelo Ardequim, que é o precursor, né, do movimento e quem doou as obras. Madi significa movimento, abstração, dimensão e inovação. Em Sobral, o Museu Madi foi inaugurado em julho de 2005, fazendo parte das comemorações do aniversário da cidade. Eu quis amar, mas tive medo. Eu quis salvar meu coração, mas o amor sabe o segredo. O medo. Bem, a abertura dessa exposição dos artistas sobralenses aqui na Pinacoteca de Sobral fortalece a proposta da Pinacoteca de levar a arte de forma abrangente para toda a população da cidade, dialogando o acervo da arte mundial com o acervo da arte local, os artistas que aqui produzem, que constroem a cultura dessa cidade, né? Água de beber, camarada, água de beber. A Casa do Capitão Mó José Xerez Furnuchoa é uma das casas mais antigas aqui de Sobral. A gente utiliza a casa como meio de referência para contar a história local. Aí nós temos esse tijolo aqui, que ele é muito interessante porque naquela época era muito comum todos os tijolos ser quadrados. Então as pessoas com o poder aquisitivo mandavam fazer hexagonal para diferenciar o poder. Quer dizer, quem tinha 6 lados tinha mais condições do que tinha o 4. Né? E aí a gente tem fragmentos de barro, né, de vasos. Aqui é uma moringa ou quartinha. Por que quartinha? Porque eles colocavam água no quarto e passavam a noite bebendo, né, para não ter que se levantar. Então ficou conhecido popularmente como quartinha. Esse fragmento aqui de cerâmica é conhecida como Grace. Por quê? Porque era feito na Inglaterra e era feito num calor muito grande, em torno de 1.500 a 2.000 Celsius, e ela era muito resistente. Então ela foi encontrada em todo canto do mundo por conta da sua resistência, né? Aí nós temos fragmentos de cachimbo. Aí você pergunta, esse cachimbo é indígena? Não, é português. Por quê? Porque ele é curvadinho. Os indígenas, eles utilizavam o bambu, então era reto, não era curvado. Aí aqui, como a Bárbara disse, né, são os tipos de louça. Aqui é a mais antiga de todas, que ela é mais grosseira, mais rústica, de origem portuguesa, conhecida como faiança ou mágica. Aí nós temos a Chaued, Blue, Pink e Green. Qual é a mais rara? A Pink, a rosa. Por quê? Porque ela foi feita em pouco tempo, diferente das outras. A mais popular, borrão azul, que se encontrava com mais facilidade nas casas. Aí você fala, esse fragmento tem o brasão e o nome da Inglaterra. Por quê? Porque naquela época, devido às falsificações, as indústrias estavam estavam elaborando um método para evitar as falsificações. Então estava começando a ter a ideia da construção, né, do brasão com o nome das empresas, mostrando a sua origem para evitar as falsificações. Nós temos a floral, a anelar. Por que anelar? Porque ela é feita com a técnica do dedo. Eles pegavam a tinta e iam repassando a pintura com o dedo anelar. E terminando na transfer print. O que é transfer print? É como se fosse um carimbo, ou então essas blusas atuais que eles passavam o desenho e repassavam uma para a outra. Esse outro expositor já é do século mais atual, século XX. Porque representa
o século mais que as pessoas vieram após a vinda do Capitão Mó, que ele faleceu, que não era mais dele a casa. Então essas famílias mais recentes que moram na casa, foi encontrado fragmentos também enterrados. Essa exposição, na realidade, é um recorte do imenso acervo da Fundação Edson Queiroz, que realiza sistematicamente exposições em Fortaleza. E entre a minha eleição e a minha posse, eu fui visitar uma das exposições que estavam lá em exibição. E aí eu tive muita vontade que as pessoas de Sobral pudessem ter acesso também. Assim, é muito difícil uma pessoa que está daqui para lá, especialmente estudantes, né, seja da escola de educação básica, seja da universidade, que foi em quem eu mais pensei, né, para trazer isso para cá, se deslocarem daqui para lá. Enfim, tem dificuldades, não são todas as pessoas que podem fazer isso. Então eu achei que era mais fácil trazer as obras até eles do que levá-los para lá. Acho que hoje a universidade, a Fundação Edson Queiroz e a Prefeitura de Sobral dão de presente à cidade, a esta cidade, o que a gente pode ter de melhor. A difusão da educação, da arte, da cultura. E para isso conta com a sensibilidade do governante dessa cidade e do nosso chanceler Ayrton Queiroz, que hoje aqui não se encontra, mas este foi o último grande projeto dele. E ele estaria imensamente feliz se aqui estivesse.